Ao longo deste tempo da pandemia, nas nossas missas online, eu tenho falado em voz alta algumas das expressões ou orações que o Padre faz na sua devoção particular, em silêncio, em alguns dos momentos. Eu tenho dito em voz alta, porque como não temos música cantada, é preciso que participemos de um outro modo. E uma dessas frases, logo após a proclamação do Evangelho, eu já disse isso há algumas semanas, ela diz assim: pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. O padre diz isso, ou o diácono, em voz baixa, ele fala isso para si, mas é interessante que nós ouçamos também e nos lembremos do amor de Deus por nós. Amor e poder que se manifesta, como disse a primeira oração do dia de hoje, principalmente no perdão e na misericórdia. Deus é todo-poderoso, sim, é o Criador do céu e da terra, mas tal poder se manifesta hoje nas nossas vidas por meio do seu perdão e da sua misericórdia. Perdão de Deus, misericórdia de Deus, que tornam-se algo condicionado, dependente do meu sim. Eu recebo o perdão de Deus quando eu me abro para recebê-lo. Esta é a atitude ativa que temos que ter. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu digo a Deus, como Jesus mesmo nos ensinou, que os meus pecados, Senhor, sejam perdoados à medida em que eu também perdoo. Para receber o perdão eu preciso também entregá-lo. Não porque Deus condiciona as coisas, mas porque para recebê-lo eu preciso me abrir para entregá-lo também. Estando eu aberto para o meu irmão e a minha irmã, perdoando aquele que me ofende, eu me abro para aquilo que Deus quer me dar. O texto de hoje, da profecia de Ezequiel, é um momento muito importante na vida do povo de Deus. Muitos achavam que viver a religião, ou fazer tudo que a religião dizia, garantia a eles o céu, ao ponto de eles poderem até mudar os caminhos e ser um pouquinho maus depois, porque fizeram tudo certo antes. E o texto começa: vocês acham que Deus é injusto? Se o justo cai, se porta mal, se decide por ser uma má pessoa, ele será condenado. Não é porque tudo foi tão bem até aqui que está tudo garantido para ele. O mal, por outro lado, e esse era o grande escândalo, mesmo tendo sido mal sua vida toda, se ele muda o seu proceder, ele encontra a salvação. O perdão de Deus, o amor de Deus para com aquele que é pecador, é pobre, que não tem condições de viver uma vida digna e justa, ou que andou por maus caminhos ao longo de toda a sua vida, se há arrependimento, há tempo de voltar. O que importa é o que fazemos e vivemos hoje. O texto nos diz que é fundamental que hoje vivamos a vontade de Deus, que hoje sejamos solidários, que hoje perdoemos o nosso próximo. O texto nos lembra que nós não podemos viver do passado. Precisamos hoje fazer a vontade de Deus. No Evangelho, neste capítulo 21 do livro de São Mateus, nós vemos Jesus contar esta parábola. Ele disse: o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Ao primeiro ele disse: vai trabalhar no meu campo, na vinha? E ele disse: não vou. Mas depois se arrepende e vai. O mais jovem, o pai diz: vai trabalhar na minha vinha? Sim, Senhor, eu vou. Mas depois não vai. Qual dos dois fez a vontade do pai? E a resposta é lógica. Não é aquele que diz sim, mas aquele que vive esse sim. Porque muitas vezes alguns dizem não com a própria vida, Dizem não, mas com o passado, com aquilo que fez, com aquilo que viveu, mas se arrepende, muda o caminho. Esse faz a vontade do Pai.
Jesus insiste em vivermos e não somente falarmos. Em Jesus as palavras e os atos coincidem. Tudo que ele falava, ele fazia. E eu tantas vezes não faço o que eu falo. O grande desafio de sermos cristãos hoje é viver aquilo que falamos. Jesus vai mais longe, ele diz: os publicanos, cobradores de impostos, Mateus era um deles, ele mudou de vida, se arrependeu e seguiu Jesus, era um pecador público. Jesus diz: os publicanos, pecadores públicos, e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Ele está dizendo àqueles que se acham santos que é preciso reconhecer que só Deus é santo. Quando reconheço que sou pecador, me coloco diante do Senhor e reconheço o seu poder em me perdoar, em me amar, e me abro ao seu amor, ao seu perdão. Nós não podemos julgar ninguém é melhor do que ninguém, só Deus é bom. Nós somos chamados a estar sob a graça de Deus, do Deus que nos ama, quando reconhecemos quem somos, que somos pecadores, que não somos melhores do que ninguém, e nos arrependemos e voltamos ao bom caminho e somos melhores, como disse São Paulo na sua carta aos Filipenses, quando temos sentimentos de ternura e misericórdia uns para com os outros. Eu estou lendo. Quando temos sentimentos de caridade uns para com os outros, quando mesmo pensando diferente, tendo opiniões políticas diferentes, temos o mesmo coração, a mesma alma. Quando não vivemos sendo rivais uns dos outros, querendo ter mais razão do que os outros, quando não nos gloriamos a nós mesmos, mas somos humildes, aí encontramos o caminho, porque nós somos como Cristo, que se rebaixou, mesmo sendo Deus, se tornou um de nós e foi mais baixo, foi condenado como um criminoso por amor a nós. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É isso que a palavra diz. Sigamos o caminho do Senhor, sejamos humildes, não nos consideremos maiores ou melhores do que ninguém, nós não somos. Amemo-nos uns aos outros, este é o caminho. Vivamos a misericórdia, que o Senhor nos dê a sua graça e nos ajude a prosseguirmos seguindo a meta e buscando os céus. Assim seja. Fiquemos em pé e juntos professemos.